Glória a Deus, Deus Santo, tem poder e glória, Deus tremendo, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, glória a Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Toma essa palavra em tuas mãos, que eu venha diminuir, Senhor, venha crescer. A tua graça venha ser conosco, meu Pai, a tua misericórdia venha ser conosco em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus Santo, tem poder e glória. Perdoa nossas falhas, tudo que entristecer do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje o tema é sobre das trevas para a maravilhosa luz. Hebreus capítulo 2. Saúde emocional. Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Amém? Glória a Deus. Deus Santo, toda glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua noite poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é sobre das trevas para a maravilhosa luz, saúde emocional. Deus, ele vem nos tirar das densas trevas para a maravilhosa luz. Jesus nos chama para vivermos uma vida em liberdade. A liberdade dos sentimentos que te prendem. A ansiedade, outrora na sua vida, dominava. A angústia, outrora na sua vida, dominava. O medo na sua vida dominava. A solidão, a depressão, o complexo de inferioridade, todas essas coisas dominavam também com o vazio. Você tinha tudo, mas não tinha nada. Porque você aparentava estar bem por fora, mas por dentro estava mal. Zaqueu, um exemplo na Bíblia, ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele, quando encontrou a Jesus, subiu naquela árvore, foi ver Jesus passar, e Jesus disse para ele, Jesus viu que Zaqueu estava na árvore, porque sem olhar para a árvore, Jesus passou e viu que Zaqueu estava na árvore. Porque Jesus tinha um propósito na vida de Zaqueu. Às vezes você acha que Deus não está te vendo, mas Deus já te viu primeiro. Porque Ele tem um propósito na tua vida. E Zaqueu, ele estava naquela árvore. E quando Jesus chama ele, Zaqueu, hoje desce depressa. Porque hoje convém que eu venha entrar na sua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu sente a presença. E Zaqueu, ele se converte àquela presença. Zaqueu se converte a Jesus. E quando Zaqueu se converte a Jesus, ele disse, eu entrego tudo o que eu defraudei aos pobres. Porque Zaqueu descobriu que tinha tudo. Ele era rico, um homem rico, mas não tinha nada. E há pessoas que estão em densas trevas
presas nos seus sentimentos, na servidão, na escravatura das trevas, do diabo. E quando Jesus chega na vida dessa pessoa, ele vem para libertar. Cristo veio para libertar. Cristo liberta, transforma. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que liberdade é essa? Da escravidão das trevas para a maravilhosa luz. Então eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia encontrar a verdadeira felicidade. Eu tentava me preencher nos prazeres dessa vida. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que amam os prazeres, eles empobrecerão. Porque os prazeres são coisas instantâneas que Deus deu para que nós venhamos sentir, e não para que venha preencher o vazio que há na nossa alma, que é o vazio que só Deus pode preencher. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. E quando Deus liberta um homem, a riqueza que ele possui agora é Cristo. Porque aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14, está dizendo que Cristo, pela carne e pelo sangue, aniquilou o império da morte, que é Satanás. Então por isso nós não temos mais medo da morte. Nós não andamos mais com medo, com o sentimento do medo que nos dominava, com a incerteza da salvação, com a incerteza do futuro após a morte. Mas agora nós temos a certeza, porque pela liberdade que nos alcançou, aleluia, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus, aleluia. Paulo disse: estou perplexo, mas não vivo mais angustiado. Estou, aleluia, Deus santo e poder e glória, abatido, mas não vivo desamparado. Estou perseguido, Deus santo e poder e glória, aleluia, mas não estou abandonado pelo Senhor. E Paulo está dizendo que, aleluia, ele foi liberto. Já não vive mais ele, mas Cristo vivia nele. Então os sentimentos, o emocional de Paulo agora foi tratado. Quem tem a presença do Espírito Santo, quem tem Jesus na vida dele, os sentimentos de depressão, solidão, incertezas, medo, tudo aquilo que te escraviza por dentro, a dependência emocional de pessoas, aleluia, na vida sentimental, aquela, aleluia, Deus santo, escravatura que te prendia emocionalmente, as amizades que você era dependente, aleluia, glória a Deus. Se pessoas falhavam contigo, acabou para você, você ficava um caco emocionalmente. Se as tuas amizades, se no teu relacionamento, na vida sentimental, falharam com você, não tem mais jeito, acabou a vida para você. Mas não, em Cristo Jesus nós somos, aleluia, esses cacos são recuperados, e Deus, ele guardará os vossos sentimentos, Deus, ele guardará o teu coração em perfeita paz, aquele cujo propósito está firmado nele. Deus, ele te preserva, Deus, ele cuida, Deus, ele zela, Deus, ele te dá o livramento, aleluia, glória a Deus. Então, eu já não vivo mais pelo que eu quero, mas eu vivo agora pela direção de Deus, e a direção de Deus me poupa dos castigos, a direção de Deus me poupa das decepções, a direção de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, oh glória. E se eu estou sendo guiado pela palavra, a Bíblia vai dizer que aquele que crê em Cristo não fica confundido, oh glória. Deus santo e poder, glória. Se eu creio em Jesus, se eu sou guiado pela palavra, eu não fico confundido, aleluia, glória a Deus. Eu vou chegar aonde Deus quer. Você vai encontrar o relacionamento que Deus tem para a tua vida. Jeremias 29:11 vai dizer: eis que os planos que eu tenho para vocês são planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam, oh glória. Deus tem plano de paz e não de mal, Deus tem plano de bem
bem e não de mal, para o teu fim, aleluia, para a tua alegria. Deus santo e poder e glória, Ele disse: pedi meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Ele plachei de cala pra sureta la paia. Eu não tenho que pregar para agradar homens, eu não tenho que pregar para agradar a nobreza, eu tenho que pregar para agradar a Deus. Paulo disse: se eu pregar para agradar os homens, eu não sou servo do meu Senhor Jesus Cristo, porém eu prego igualmente para o rico, para o pobre, para o nobre, aleluia, glória a Deus, e para os gentios e para os judeus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Escândalos para os judeus e os gregos, mas poder de Deus para aqueles que são salvos. Oh glória, Deus santo e poder e glória. Jesus te chama para ser liberto das trevas e vir caminhar na luz, porque aquele que está em Cristo, ele não anda mais em trevas, mas ele caminha na luz. Oh glória, as trevas representam o pecado representa a miséria, o pecado representa a solidão, a tristeza, mas aleluia, a Bíblia diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quem tem o Espírito Santo, ele tem a alegria da salvação. Quem tem o Espírito Santo, ele não vive entristecido, deprimido, aleluia. Ele pode até ter um dia deprimido, de depressão, de solidão, por causa do processo. Você está sendo modelado por Cristo, você está passando na mão de Jeová, mas Deus chegará com a tua, aleluia, glória a Deus, com a alegria do Senhor na sua vida. Deus santo e poder, glória. Deus está trabalhando, o processo dói, aleluia, glória a Deus. O processo do vaso de barro sendo moldado nas mãos do Senhor é um processo que dói, aleluia, que machuca, mas aleluia, para o seu bem. Deus santo e poder, glória. E quando o vaso fica pronto, a Bíblia vai dizer que na casa de meu pai há diversos vasos: há vaso de prata, há vaso de ouro, há vaso de madeira, há vaso de barro, e aqueles que se purificar dessas coisas serão vasos para toda boa obra. Oh glória, para o uso idôneo do Senhor, para toda boa obra. Quer ser usado como vaso do oleiro, quer ser usado como vaso do Todo-Poderoso, tem que se purificar, tem que fugir das paixões da mocidade, aleluia, glória a Deus. Como Daniel fugia das paixões da mocidade e procurar viver uma vida santa, procurar viver uma vida de santificação, aleluia, porque carnalidade, luxúria, lascívia, depravações não combinam com, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio, você precisa fugir das concupiscências, das maldades deste mundo, você precisa casar, ter uma família. Paulo vai dizer: se você não consegue se conter, é melhor casar do que abrasar. A palavra abrasar significa arder em desejo. Deus santo e poder e glória. Aquele que está sem mulher, não fica afobado, ansioso para casar. Você tem que ter paciência, tem que esperar no Senhor, a não ser que você não consegue se conter. Se você não consegue se conter, Deus santo e poder e glória, você precisa tomar essa atitude. Mas se você consegue se conter, não tem que ter pressa, tem que esperar no Senhor, e Ele apresentará até você uma pessoa de fé. Você tem que fazer a tua parte, e Deus apresentará na tua vida uma pessoa de cala plachai, de cala plassuria da labaia, ele plachai, de cala plassuria da labaia. Tem gente que está achando que você não tem capacidade, tem gente que está tentando te menosprezar, te diminuir, mas o Espírito Santo é que te chamou, o Espírito Santo é que te capacitou. Você não foi preparado, aleluia, por qualquer um. Deus usou homens para te preparar, Deus usou vasos para te capacitar, aleluia, glória a Deus. E você precisa agora ter confiança em Deus, que você está liberto, que você está transformado, e viver essa novidade de vida em Cristo é libertador. Você é grato na hora do café, você é grato na hora do almoço, você é grato quando respira, você é grato a Deus, aleluia, glória a Deus, por cada momento, com saúde, na presença do Espírito Santo. Por quê? Porque agora você foi liberto, aleluia, glória a Deus, e você olha para trás da tua vida, como, aleluia, a angústia te dominava, como a depressão te dominava, como a tristeza te dominava, você estava escravo do diabo, mas Jesus foi lá, quebrou as cadeias e te libertou para
maravilhosa luz, onde as pessoas olham para você e dizem: meu Deus, que felicidade ela tem, que alegria ela tem. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Ela, aleluia, glória a Deus, consegue ter felicidade, consegue ter alegria. Ele sai de cala pra suriante, cala pra xerre de cominácia. Eu vou pra balada, eu fumo, eu bebo, eu me prostituo, eu aproveito a vida, mas não consigo ter o brilho no rosto que ela tem, eu não consigo ter a alegria que ele tem. O que acontece? Sabe por quê? É porque você está ainda nas trevas e Cristo te chama para ser verdadeiramente liberto para a maravilhosa luz, para a presença do Espírito Santo, para que você venha desfrutar a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Quem crê na glória a Deus, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês em nome de Jesus. Deus santo e poder e glória. Ele é fiel, ele é tremendo, ele é maravilhoso. É pela palavra, meu irmão. Não é sinalzinho. É muita gente procurando sinalzinho. É pela palavra. Ou você vê que a pessoa é vaso quando obedece e ouve a palavra. Aquele que ouve é vaso. Aquele que não ouve não é vaso. De cá para sul e anda lá vai. Aquele que ouve para obedecer e aquele que não ouve para não obedecer. Santo Deus poderoso, Deus tremendo, aleluia. Então você, para a sua saúde emocional, você precisa primeiramente se libertar, se afastando daquilo que desagrada a Deus e santificando na palavra. A palavra, ela te alimentará, nem só de pão, mas de toda a palavra. Nem só de pão, mas de toda a palavra. Por que Jesus disse isso? Porque quando você ouve a palavra, a sua alma está sendo alimentada, verdadeiramente alimentada. Disse o apóstolo Pedro: desejai efetuosamente o leite racional, não o leite falsificado. Efetuosamente, desejai efetuosamente. Você precisa desejar o verdadeiro alimento, que é a palavra, porque libertará a tua alma das angústias, dos vícios. Talvez você tenha se afundado na cocaína para se preencher. Talvez você tenha se afundado nas bebedices, no alcoolismo, se embebedado para se preencher. Tudo que Deus dá nessa vida, os prazeres são para nós desfrutarmos, desde que seja segundo o juízo da palavra. Deus não nos priva dos prazeres da vida, Deus nos priva da falta de juízo. É isso que prenderá a tua alma, a falta de juízo. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus, Deus santo e poder e glória. Então você, para se libertar, você precisa praticar o que está escrito. A palavra veio até você, você pratica. Você ouve a palavra. A sua alma se libertará. Quando você come um pão, você sente satisfeito. Assim Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem até mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Você se alimentando do pão, você se libertará e sentirá totalmente, plenamente satisfeito em Deus.
O problema de muitas pessoas que elas se afastam da sã doutrina, chegará um tempo que não suportarão mais a sã doutrina, o santo ensino, como comichões nos ouvidos, amontoarão mestres para si, que falam aquilo que agrada a sua carne. E muitos fugirão da sã doutrina, e por isso suas almas se aprenderão novamente em sentimentos diabólicos. Por isso Jesus te chama para ouvir a palavra. Você precisa passar pelo confronto da palavra. Quando você passa pelo primeiro confronto, que te chama para o arrependimento, você então, após o confronto, viverá verdadeiramente a plenitude de Deus, a presença do Espírito Santo será na tua vida, a alegria do Espírito Santo será na tua vida, e cumprirá Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até o final. Deus Santo, tem poder e glória, Ele completará até o final. Você viverá a promessa, deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele plaçai de calaplaxer de cominácia. Deus te chama para a maravilhosa luz, porque Ele aniquilou o império da morte. Eu não temo mais a morte, eu não temo mais a angústia, eu não temo mais a solidão, porque eu sei que Cristo está comigo. Eu não estou sozinho. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês não estão só. Aleluia. Subirei o Pai e não vos deixarei órfão. Enviarei vocês o Espírito da verdade. Ele convencerá, aleluia, o mundo do pecado. Você precisa passar pelo confronto, que a palavra ela imporá sobre você. E quando você passa pelo confronto, ele plaçai ramande combinasse lá plaxere de querenesse. Você então se arrepende. E você se arrependendo, querer para Surya Calabai, Joe Medegassi. Você se arrependendo, você viverá tudo isso que eu estou te falando. E a palavra virá a você dizendo: apartai-vos dos maus obreiros, apartai-vos dos falsos, apartai-vos, aleluia, daqueles que prejudicam a sua saúde emocional. Paulo disse: com esses nós não devemos nem nos assentarmos, nem comermos o nosso pão. Paulo disse para você se afastar dos maus obreiros, dos falsos, dos cães, dos feiticeiros. Você não tem que aturar os maus obreiros. Você tem que fugir dos maus obreiros, tem que fugir dos falsos profetas. Jesus, ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas são lobos devoradores. E João Batista no deserto profetizou cheio do Espírito Santo: aqueles que são de Deus, eles falam a palavra de Deus. É necessário que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer na minha vida. Deus não dá a sua glória ao trem, Deus não dá a sua glória a imagens de esculturas, Deus não dá a sua glória a soberbo, a vanglorioso. É necessário descer, é necessário ser humilde, é necessário, aleluia, eu entender e desfrutar sobre a graça de Deus.
Porque todos aqueles que querem ser santo demais, exageradamente, acabam decaindo na fé. Deus santo e poder, glória, aleluia. Se eu não fizer a minha parte, Deus não honra. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estudar a palavra. Em Salmos vai dizer, capítulo 1, que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, Deus santo e poder, glória, ele será como a palmeira do Líbano, e o seu fruto nunca acabará. Deus santo e poder, glória, porque de manhã ele meditou na palavra, de noite ele medita na palavra, aleluia. E Deus disse para Josué: medita na palavra de noite, para que o teu aleluia não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Deus santo e poder, glória, e onde teu pé pisar, eu abençoarei, eu responderei, porque eu sou Deus na tua vida. Não te assuste, nem te pasme, nem te espante, porque aonde, aleluia, Deus santo e poder, glória, você for, Josué, eu serei contigo. De cala plaça e rama de comanassa la placha e reme de comanaga surianda la baia. Quem crê da glória a Deus? Deus é fiel. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, glorioso. Aleluia, glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tem que fazer se batizar no Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Tem que ter o dom. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Já enxerga aqui. Então a sua saúde emocional, é necessário você pegar a direção na palavra. Você precisa pegar a direção na palavra. Você precisa pegar a direção na palavra. Você precisa obedecer, primeiramente, quem Deus coloca como autoridade. Porque Deus geralmente não chama aquele que doutorado, que já tem um bacharelado. Senhor, já tem tudo aqui, ó, tem um bacharelado. Eu tenho a teologia. Eu tenho Gênesis, Apocalipse. Já tem tudo aqui, já estou preparado. Eu faço, eu aconteço. Eu tenho todos os diplomas aqui. Estou aqui. Mas o coração não está ali. Então Deus, Ele olha e pega aqueles que não são, para confundir os que são, capacita. Pedro e João eram em todos. Eram em todos. Eles ficavam maravilhados, fariseus, escribas. De onde eles tiram tanta sabedoria? Quando olharam para Jesus, filho de Maria e José, carpinteiro, disseram: de onde ele tira tanta sabedoria? Se ele não é o filho de José? É o filho de José. Não estudou. Estou dizendo para você não estudar. Mas você está entendendo o que Deus faz? Para a glória dele, você tem que se capacitar. Ler a Bíblia. Disse Paulo para Timóteo, você tem que estudar também, fazer o ensino médio. Se você quiser fazer uma faculdade, você faça, mas quando tem chamada, você pode estar exercendo um cargo de medicina.
Se você tem a chamada para pregar a vocação, a santa vocação, você estará com o médico dos médicos. Você estará com o principal remédio, que é a palavra de Deus. Que é ela que livrará as pessoas de chegarem até o hospital. Então a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz fazer. A carne para nada aproveita. A palavra de Deus é espírito e vida. Enquanto eu estou pregando, a palavra está curando. Porque quem fala em mim, eu sou um vaso de barro. Quem fala em mim é o tesouro. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo. Para que o poder não seja meu, mas o poder seja de Deus. Enquanto eu prego aqui, Deus está curando a tua alma. Enquanto eu prego aqui, Jesus está libertando você. Jesus está entrando com livramento. Jesus está entrando com a graça, com renovo. Por quê? Porque a palavra, o médico dos médicos, nos chamou, nos capacitou para uma santa vocação. E a palavra de Deus, ela vai trabalhando, penetrando o espírito, a alma, aleluia, e é espírito e vida, é alimento para a tua alma. Então, quando não importa o que você esteja fazendo, se Jesus te chama para uma santa vocação, a chamada, você tem que parar e atender a chamada do Deus Todo-Poderoso. Ele disse, Paulo disse para Timóteo, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo, a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. Não vos embaraceis com nada desse mundo. Cristo te chama para uma vocação e você tem que seguir. Tem que ser prioridade na tua vida. Tem que ser prioridade. Se não vai atrapalhar a vocação, você pode continuar exercendo. Deus Santo por embora. Deus coloca outro no seu lugar, mas a vocação, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Cristo está dizendo, aleluia, através de uma chamada, eu posso alcançar milhares e milhares de almas. Por isso não toqueis os meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Pedro, numa noite, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas apenas numa noite. Pedro disse, arrependei-vos e recebei o dom do Espírito Santo para a remissão dos vossos pecados. E naquela mesma noite, 3.000 almas desceram nas águas batismais. Eles se arrependeram, não estavam totalmente prontos para a salvação. Se arrependeram. Iam começar agora, após o batismo, a lapidação, a regeneração, após o reconhecimento dos seus maus caminhos. Se esse meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se humilhar, eu sararei a sua terra. Então você precisa entender o que é Evangelho. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É libertador. Só que isso não vai te ausentar das lutas. Vai ter lutas. Você precisa ser forte, guerreiro, mas você vai encontrar força na fortaleza que é o Senhor. Conhecimento, entendimento, sabedoria e fortaleza. E crê da glória a Deus. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor. E Jesus Cristo, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.